Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Pagoto Seguros. Você seguro sempre. Filiada à Rede Corretora. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bate-Papo das 6, quarta-feira saudável, hoje fechando o nosso Setembro Vermelho, né, em homenagem aí ao dia 29 de setembro, Dia Mundial do Coração. Então hoje a gente fecha essa série de programas falando sobre prevenção cardiovascular e brindando aí, fechando com chave de ouro, a gente vai conversar sobre obesidade e cirurgia bariátrica com, sem dúvida, um dos melhores cirurgiões aí do estado, Dr. Antônio Carlos Lugon. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E o Dr. Frederico Lamego. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Isso, eles que são cirurgiões gerais, né? Também especializados em videolaparoscopia e cirurgia bariátrica, né? Bem, o papo de hoje é muito interessante, né? Você pode nos assistir hoje no canal 16.1, né, na TV aberta, na Rede Sim FM 106.1, né, e também no YouTube e no Facebook. E no canal do YouTube da TV Sim é interessante que você acione aquele sininho, né, que a gente, toda vez que a gente entrar ao vivo, você será acionado do vídeo ao vivo e etc, né? Lembrando que no próximo mês começa a outra campanha, né, que é o Outubro Rosa, cheio de novidades, cheio de detalhes aí para a saúde da mulher, né? Bem, você pode interagir conosco também através do WhatsApp, né? E também da hashtag Bate-Papo das 6, tá certo? E para iniciar o nosso bate-papo, queria que vocês, assim, explicassem para o público em geral qual que é o dia a dia de vocês sobre a videolaparoscopia, que é uma especialidade de vocês, né? E também da cirurgia bariátrica. Como é que é esse profissional, né? A gente trabalha na área de cirurgia geral, né? Cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia bariátrica, que é a cirurgia da obesidade. E em termos de videolaparoscopia, é a cirurgia que a gente faz com acesso minimamente invasivo, né? Que são pequenos orifícios, e consegue fazer a cirurgia com menor trauma, com menor tempo de internação, tá? Hoje em dia, a gente vai falar aqui de bariátrica, a gente dá alta com o paciente com 24, 36 horas. Isso. Então, é uma evolução muito rápida. É o que a população chama de cirurgia laser? Exatamente, exatamente. Cirurgia. Apesar de não ter nada de laser, é o que o pessoal chama. Popularmente fala que operou a laser, né? Exatamente. Isso é o que tem de mais moderno do ponto de vista de cirurgia, né? Com certeza. Com certeza. Gostaria de complementar alguma coisa? E basicamente, assim, a nossa área de atuação, no caso da cirurgia do aparelho digestivo, envolve a maior parte das patologias do abdômen, né? Então, seja cirurgias gástricas do intestino, fígado, vesícula, pâncreas, tá? E no caso também da cirurgia da obesidade, popularmente conhecida como cirurgia bariátrica. Bariátrica, né? Isso aí. Bem, durante essa série de programas dessa nossa campanha, né, que é saúde, prevenção e cardiologia, nós conversamos muito sobre os fatores de risco, né? E a obesidade, ela está envolvida com hipertensão, com doença coronariana, enfim. A obesidade, ela é, como diria um professor meu, uma bomba de hormônios que altera todo o organismo, né? E eu queria, assim, qual que é a definição de obesidade? Quem é o obeso hoje? Tem classificação? Quem que é o obeso? Existem classificações do tipo obesidade, sobrepeso, etc. Como que funciona isso? Tem classificação. Uhum. Então, assim, começando sobrepeso, né? O paciente até 24,9 é um paciente normal, acima de 25, né? De 25 a 30 é considerado obesidade grau 1, na verdade de 25 a 29,9. De 30
Desculpa, de 25 a 29,9 é sobrepeso, isso não é obesidade, né? Entre o normal e o obesidade grau 1. Depois tem a obesidade grau 1, que vai de 30 a 34,9. Obesidade grau 2, que é de 35 a 39,9. E acima de 40 são os pacientes obesos mórbidos, que são os obesos grau 3. E tem uma subclassificação aí de pacientes acima de 50 de IMC, que são super obesos mórbidos, que são os pacientes mais graves em tudo quanto é patologia. E você usa como base isso peso e altura, né, para calcular o IMC? O cálculo é feito sobre peso dividido por altura ao quadrado, né, altura vezes altura. Uhum. E aí você consegue classificar o seu obeso, vamos dizer assim. Sim. Né? Tá. E o que nós temos hoje para, além, claro, igual eu citei anteriormente, né? A gente foi, durante todo esse mês, exaustivamente falando de atividade física, de quanto alimentação. Semana passada, a Stephanie foi excelente conosco aqui, falando sobre o padrão alimentar, tudo isso. Mas quando a gente ultrapassa essas barreiras, ou seja, isso tudo tem que estar junto, né? Atividade física, alimentação. O que a gente pode oferecer a mais para o obeso que saiu dessa, vamos dizer, da mudança do estilo de vida, ele não conseguiu, e agora o que a cirurgia, qual o tratamento da obesidade hoje? Em 2020, o que nós temos a oferecer para ele? Então, como você bem explicou antes, a obesidade ela é uma doença multifatorial, né? E já foi abordado aqui com o pessoal da nutrição. Então, assim, a doença está associada a componente genético, a sedentarismo e a falta da atividade física e hábitos alimentares, né? Comer mal e comer em excesso, tá? Diante disso, dependendo do grau de, seja o sobrepeso, o excesso de peso, ou mesmo os graus de obesidade, dependendo do estágio, o paciente ele tem os tratamentos inicialmente clínico, junto com o nutricionista e o endocrinologista, tá? Que aí é através de mudanças comportamentais, dieta e também, até em alguns casos, uso de algumas medicações. E assim, aquele paciente com obesidade grau 2 associado a doenças associadas, ou também popularmente conhecido como as comorbidades, seja pressão alta, diabetes, alterações ortopédicas, infertilidade. Então tem uma gama de doenças, tá? Ou mesmo aquele paciente sem doenças associadas, mas com obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, aquela que o Frederico comentou, o IMC acima de 40, esses pacientes, sim, eles são candidatos, né, à cirurgia bariátrica. Tá, que hoje, para essa situação, é o tratamento mais eficaz, com melhores resultados para a obesidade. Uhum. Então, primeiro a gente tem a questão clínica e depois uma questão cirúrgica, né? Isso. Existem outras formas, né, como, por exemplo, balão, tratamento por endoscopia, mas aí são situações de exceção para pacientes com obesidade grau 1, ou até mesmo em alguns casos sobrepeso, com doenças associadas, mas que esses pacientes não são elegíveis, eles não têm, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Organização Mundial de Saúde, eles não são pacientes que seriam candidatos à cirurgia bariátrica. Então são situações de exceção. O balão seria o quê? Assim, só para exemplificar de maneira prática aqui. O balão é um dispositivo inflável, seja por ou líquido ou com gás, tá? E que é introduzido, instalado dentro do estômago por via endoscópica. Tá? É um tratamento temporário, né? Ele não é definitivo, ele não pode ficar ali indefinidamente. Tá? E esse seria indicado normalmente para aqueles pacientes que precisam muito emagrecer por doenças associadas, mas que tem aí obesidade grau 1 ou um sobrepeso alto, paciente com IMC de 28, próximo de 30, e que precisa muito de redução de peso, e nesse caso não tem indicação de cirurgia bariátrica. Entendi, excelente. E lembrando, assim, a obesidade grau 1 até hoje em dia, quem é diabético, né, é feito até cirurgia para isso, trata-se mais ou menos da mesma cirurgia,
para tratamento do diabetes, que é a cirurgia metabólica. E você falou, tem o tratamento clínico, tem a cirurgia e depois continua o tratamento clínico, porque é uma doença crônica. Se o doente não faz um acompanhamento com a equipe multidisciplinar e a longo prazo, num pós-operatório, o reganho disso aí não é insignificativo. Então, é um tratamento sério, multidisciplinar, que precisa desde o clínico no início, talvez da cirurgia no meio do caminho e depois do clínico do mesmo jeito, tá? O paciente tem que ter uma disciplina, ele tem que ter uma mudança de vida, mudança alimentar, tudo que já foi comentado aqui antes. É um conjunto, né? É um conjunto, uma cirurgia não faz um milagre. Tá. E a cirurgia bariátrica em si, o que ela é? Como você explicaria e descreveria assim a cirurgia? Bom, vamos falar nas duas técnicas básicas hoje que existem no Brasil e no mundo. Existe o sleeve gástrico, né, que é a gastrectomia vertical, que é uma técnica que você faz mexendo somente no estômago. Então você faz um estômago tubular vertical, tá? E esse paciente é a chamada cirurgia somente restritiva. Você diminui o tubo gástrico, faz ele vertical, tá? E isso faz o paciente ter uma boa perda de peso. Tem algumas contraindicações, tá? Então, assim, isso foi até bom você tocar, porque, assim, quando a gente fala assim, gastrectomia vertical, mexe só no estômago, e quando você fala de um bypass gástrico, quando você cita isso para o paciente de uma forma errada, parece que ele fala assim, essa é mais invasiva porque mexe em estômago e intestino. E isso não é verdade, tá? Invasivo depende de cada paciente. Se você pega um doente que tem refluxo, por exemplo, que é o refluxo de conteúdos do estômago para o esôfago e faz uma gastrectomia vertical nele, você está sendo mais invasivo com a gastrectomia vertical do que um bypass que trata também o refluxo. Então, acho que técnica cirúrgica hoje em dia é a gastrectomia vertical, que mexe só no estômago. O bypass é considerado uma técnica mista. O que é mista? Tem a fase restritiva da cirurgia e tem a pequena desabsorção intestinal. Tá? Então, existem essas duas técnicas. Existe uma mais invasiva que outra? Não. Ambas são feitas por videolaparoscopia. A questão, uma mexe só no estômago, outra mexe no estômago e no intestino. Isso é para cada paciente, isso é para cada tipo de doença. Perfil, né? Perfil de paciente. Então, não tem essa frase, essa é mais invasiva que essa. Talvez uma gastrectomia vertical num paciente com doença do refluxo seja muito mais invasivo do que um bypass. Entendi. A cirurgia bariátrica, então, hoje é como se fosse a de laser. É por vídeo... Ambas técnicas que eu estou falando aqui, eu não estou nem citando em cirurgia aberta, porque a melhor forma de se fazer é por videolaparoscopia e ambas são feitas por videolaparoscopia. E é bem simples, pontinhos, bem simples do ponto de vista, assim, né, do que a gente conhece como cirurgia geral, vamos dizer. Do ponto de vista de recuperação, né? Isso. Você pensar, porque tecnicamente o que é feito na cirurgia é semelhante ao que é feito tanto na cirurgia aberta, quanto na cirurgia por vídeo, quanto na cirurgia por robô, né? Agora, a resposta inflamatória da cirurgia, a recuperação do paciente, quem conviveu com a época da cirurgia aberta, que eu cheguei a fazer também, o paciente demorava dias para voltar a andar com tranquilidade, tinha complicações relacionadas ao método, hérnias. Então, assim, a cirurgia laparoscópica, né, que a gente faz hoje, você dá alta com 24 horas, o paciente opera pela manhã, à tarde já está andando, praticamente, tem paciente que não sente dor nenhuma, logo no pós-operatório inicial. Então, assim, a recuperação, a resposta inflamatória, ela é muito menor. Com isso, a gente tem uma recuperação muito melhor. Precoce, tá? né? Exatamente. Não é incomum você receber um paciente com uma semana de operado no consultório, e você deu alta com ele com 24 horas, ele falar que não usou o remédio para dor simples que você passou para casa. Que interessante. Eu vejo isso muito no Rio Doce. Né? Os Sim. pacientes já deambulando já no primeiro dia de pós-operatório. E é bem bacana isso. Né? Tá. E aí, por exemplo, quem que é hoje o paciente ideal? Vamos dizer, se tivesse que falar, hoje o paciente é aquele que tem IMC de 40, com várias comorbidades. Quem que seria o paciente ideal para a gente pensar em cirurgia bariátrica? Ou é para todo mundo que está obeso? Ou não? Como é que fica essa questão? É individualizado demais isso? Ou tem um número mágico, por exemplo? O IMC meu é 40, então eu já sou
tem uma possibilidade de fazer isso? Como é que você estratifica o seu paciente? Não, até por lei, assim, geralmente o paciente tem que ter um histórico de acompanhamento clínico, em sucesso com tratamento clínico. Aí você pega aquele paciente que já fez vários tratamentos e está numa situação de obesidade, seja grau 2 ou a grau 3, com comorbidade ou não. Agora, um doente que você tem muito prazer de pegar no consultório, num pós-operatório, é aquele doente obeso, aquele paciente às vezes da roça que fala que não tinha nada, você faz o exame dele, ele tem exatamente tudo. Diabetes, pressão alta, né? Então colesterol alterado, gordura no fígado. Então ele tem N fatores metabólicos e você encontra esse paciente com 2 meses de operado numa revisão que você faz de pós-operatório, sem nada. Tá? Perdeu 20 quilos aí, 20 e poucos quilos, e você encontra ele com exames normais e assim, não é incomum você ouvir uma frase assim, se eu soubesse que era assim, teria feito antes. Então isso é gratificante pra caramba. Eu que faço cardiologia, às vezes eu tenho uma prescrição para esses obesos de 9, 10 medicações. E aí quando volta, para mim essa é a maior prova de que a obesidade está extremamente ligado com hipertensão. Às vezes eu tinha 5, 6 remédios, fez a bariátrica, quando volta fica com 1, às vezes até 100, né? Tanto para remédio de metformina e etc. É fantástico isso. Tá, e vendo o outro lado da moeda, quem seria o contraindicado? O paciente assim, eu tenho indicação de fazer a cirurgia bariátrica, mas esse não vai fazer, não pode fazer. Então, o que a gente... Então, o paciente que a gente costuma contraindicar é aquele paciente que a gente percebe, e assim, por isso que a cirurgia, ela é multidisciplinar. Antes da gente partir para a cirurgia, o paciente faz avaliação tanto com o endocrinologista, com o nutricionista, o cardiologista, psicólogo, tá? Para quê? Para definir se ele tem ou não compulsões, algum problema que a gente precisa controlar antes de pensar numa cirurgia. Porque é muito comum o paciente com compulsão alimentar que depois da cirurgia, se não trabalhar isso muito bem antes, ele vai falhar. Ele vai ter perda insuficiente, ele vai ter reganho de peso precoce. O paciente que a cirurgia não vai funcionar de forma adequada para ele, tá? E aí perde o sentido. Então, assim, basicamente, a gente precisa identificar aquele paciente que tem vícios, né? Seja o paciente que tem vício por doce, seja o paciente que tem compulsão por comer muito realmente, bebida alcoólica. Então, assim, são as situações que a gente identifica que precisa, não é que ele não pode operar, mas ele precisa primeiro tentar corrigir aquilo dali para ele ter um bom resultado depois. Exatamente. Bem, chegamos ao final do primeiro bloco, né? Excelente entrevista. Estamos aqui com o Dr. Frederico Lamego, que é cirurgião geral, especialista em videolaparoscopia, cirurgia bariátrica, e também o Dr. Antônio Carlos Lugon Júnior, que tem a mesma formação, cirurgião geral, videolaparoscópica e cirurgia bariátrica. Bem, no segundo bloco a gente vai voltar incrementando mais, fazendo mais perguntas sobre obesidade e cirurgia bariátrica, os tratamentos da obesidade, né? Como combate aí a prevenção cardiovascular. Retornamos para o segundo bloco do Bate-Papo das 6, a quarta-feira da saúde, né? Nós estamos aqui com o Dr. Frederico Lamego, que é cirurgião, que é especialista em videolaparoscopia, cirurgia bariátrica, e o Dr. Antônio Carlos Lugon Júnior, que também tem a mesma formação, é cirurgião geral, especialidade em videolaparoscopia e cirurgia bariátrica. Bem, complementando aí a questão do Setembro Vermelho, né? Sobre os comemorativos da prevenção cardiovascular, né, do mês, a gente falava sobre obesidade e da cirurgia bariátrica. E aí me surgiu a dúvida, assim, qual que é o objetivo, quais são os objetivos da cirurgia em si? É claro que perder peso, mas qual que é o objetivo, né, da técnica, vamos dizer? Bom, o objetivo, sim, você pegar um paciente obeso, eu acho que o objetivo é você tirar ele de uma situação crítica. Você tem que pensar assim, num paciente que hoje em dia ele não tem estímulo
Às vezes, se ele tentar, ele tem lesões, então ele não consegue começar a fazer uma atividade física. Então, é perder peso com certeza, mas a cirurgia traz isso aí, tirar o paciente da obesidade e botar ele numa situação de se cuidar. Então, não existe técnica perfeita, existe paciente perfeito. E o que é um paciente perfeito? É o paciente que ele troca os vícios que ele tinha, faz uma cirurgia para perder peso e se tornar um peso normal e cuidar disso daqui para frente. Através de acompanhamento clínico, com nutricionista, com endocrinologista. Então, isso é o objetivo da cirurgia, é tirar o paciente da situação de obesidade, com doença grave, que traz vários problemas associados. Muitas comorbidades. E botar ele numa situação praticamente normal para voltar a se cuidar. Exatamente. A gente tem uma paciente em comum, inclusive, né, que ela mudou completamente o astral dela. Né? A gente vê que ela está realizada, né, e é outra pessoa, ou seja, trata a cabeça também, vamos dizer assim, né? Sim, focou, ajuda, começa a perder peso, aumenta a autoestima, começa a frequentar uma academia e muda todo o cenário. O prazer, a compulsão dela, que era de se alimentar, agora é em fazer exercício, ou seja... Isso ia ser o paciente perfeito. Perfeito. Né? E a gente conversava, Lugon, sobre a prevalência, né? A prevalência da obesidade e quanto isso é importante, né? Exatamente. É importante a gente lembrar, e a gente já citou isso várias vezes aqui, que obesidade é uma doença, tá? O paciente está um pouquinho acima do peso, mas ele é fofinho, ele não tem nada, ele não tem doença nenhuma. Não tem porque não procurou. Porque se ele fizer um acompanhamento regular, ele vai descobrir, mesmo no paciente jovem, uma pressão alta, ou um quadro de diabetes, ou um estado que antigamente chamava de pré-diabetes, né? Que é aquele paciente que ele ainda está com a glicose normal, mas às custas de uma produção, uma insulina alta. É um paciente que está prestes a abrir um quadro descompensado, um quadro de diabetes. Tá? Então, assim, obesidade é uma doença. Tudo no obeso é mais grave. O paciente obeso que tem uma pneumonia é mais grave. O paciente obeso que tem uma infecção urinária, uma apendicite, tudo no obeso é mais grave. Então, assim, isso é importante a gente lembrar. Tá? E, assim, se a gente for avaliar dados recentes daí do Ministério da Saúde, o Brasil, assim, até o levantamento de 2019, apresentava quase 60% da população com excesso de peso, ou seja, pelo menos um IMC aí acima de 25. Tá? Se a gente for jogar para o paciente obeso, a partir de obesidade grau 1, quase 20% da população brasileira tem obesidade. E focando agora na parte da cirurgia, 8% da população seria candidato, seria elegível para cirurgia bariátrica. Então você imagina, uma população nossa aí, quase 13, 14 milhões de pessoas no país teriam indicação de operar. A quantidade de cirurgia bariátrica no Brasil, ela vem aumentando, a quantidade de cirurgias realizadas por ano, né, anualmente, e estabilizou aí entre 60 e 70 mil cirurgias por ano. Então você vê que é um volume altíssimo de cirurgia, mas que está muito aquém da quantidade de pessoas que precisariam de ser operadas, ou não necessariamente operadas, mas que precisariam de perder peso para controlar a obesidade. Os nossos hábitos estão bem ruins, hipercalóricos, né? A gente está muito sedentário e está comendo muito, né? Tá. E aí surgiu uma outra pergunta, foi até o Paulo Bicudo, do Rio de Janeiro, que sugeriu essa pergunta. Qual que é a idade mínima e a idade máxima para se realizar a cirurgia? Tem isso aí ou não? Tem, assim, idade mínima, né? Na verdade, assim, hoje em dia, com o aumento da sobrevida aí das pessoas, o determinado é 16 anos e 65 anos, como mínimo e máximo. Mas os pacientes de menores têm que ter autorização dos pais, né? E tem que passar por avaliação de outros profissionais. E a questão de 65 anos, eu mesmo já operei pacientes mais idosos do que essa idade. Você tem que avaliar o paciente como um todo. Existe paciente hoje de 70 anos que tem total condição e vai ter uma melhora importantíssima com a cirurgia. Pacientes, às vezes, que usam muleta por desgaste de joelho, quadril,
que você opera e tira esse paciente da muleta. Tá? Então você tem que avaliar, na verdade, depois de 65 anos, tem que avaliar cada paciente individualizado, a medicina de precisão. Exatamente. E existe paciente de 60 anos que não tem condição de cirurgia. Um diabético incontrolável, será que a gente poderia pensar? Rapaz, sim, assim, tem paciente semelhante a isso que o Frederico comentou, paciente de 70 anos que fez a cirurgia, tá? E que, através das modificações que a gente faz na cirurgia, da técnica operatória, o paciente, mesmo antes da perda de peso alvo, assim, antes dele perder aquela quantidade que a gente estimava, que a gente gostaria que ele perdesse, a gente já observa um controle do diabetes. Tanto que é a única doença associada que hoje o Conselho Federal de Medicina e a Organização Mundial de Saúde já diminuiu o ponto de corte, né? Para as outras doenças associadas, o índice de massa corpórea continua acima de 35, ou o paciente com obesidade grau 2. Para pacientes com diabetes, mesmo aqui no Brasil, já é autorizado fazer cirurgia, que aí no caso a gente evita o termo bariátrica e chama normalmente de metabólica, tá? Para pacientes com diabetes, bem avaliados pelo endocrinologista, que indica a cirurgia em conjunto com a gente, e com obesidade grau 1, ou seja, entre 30 e 34,9. Excelente. E existe o paciente que você falou, assim, o paciente completamente descontrolado do diabetes. Ele às vezes é um paciente que usa medicação oral, usa altas doses de insulina. Esse paciente às vezes não tem uma remissão da doença completa, mas você consegue operando ele. Eu tenho N pacientes assim que deixaram de usar insulina. Hoje em dia usam um hipoglicemiante, entendeu? Então você não tira, você não bota ele numa questão de controle total. Cura, né? Cura, isso aí é até precipitado de falar. Mas assim, você consegue botar ele numa melhor situação. Você imagina o paciente deixar de tomar 70 unidades de insulina a dia e passar a tomar um comprimidinho. Então isso melhora a qualidade de vida muito. Exatamente. Vamos simular aqui, por exemplo, eu vou encaminhar para vocês um paciente com um cenário ideal. Vamos supor que é um hiperobeso, 40 anos, diabético, 40 anos, desculpa, IMC de 40, etc., com vários fatores de risco, diabetes, hipertensão e etc. E a gente chega à conclusão, né, do time de médicos que ele deve operar, ele é candidato. Como que se inicia o processo? Por exemplo, eu vou te encaminhar, o que você vai fazer passo a passo? Você vai encaminhar para um psicólogo? Como é que a gente vai, para a população entender como é que é o processo? Então, a rotina qual é? Exatamente. É basicamente um protocolo mesmo, tá? Basicamente, a gente faz a avaliação inicial para confirmar. Então, pesa, mede o paciente, calcula o IMC, avalia o histórico desse paciente, desde quanto tempo que ele tem obesidade, se ele já fez acompanhamento, se ele já tentou controlar, já tentou mudar de vida, por quanto tempo que ele fez isso. Então, assim, feito toda essa avaliação inicial, a gente parte para planejar a cirurgia. Então, normalmente, o paciente, para chegar à cirurgia, ele precisa avaliar por diversos profissionais. O mínimo que ele vai precisar de ser avaliado é pelo cardiologista, pelo endocrinologista, pelo nutricionista e, em conjunto, psicólogo, psiquiatra, tá? Isso é o mínimo. Lógico, tem pacientes que a gente identifica, por exemplo, uma doença vascular periférica acentuada, então ele vai ter que passar também pelo angiologista e o cirurgião vascular. Tem paciente que pode ter um grau de DPOC, uma doença respiratória, vai precisar passar também pelo pneumologista. Então, assim, não existe um padrão único, mas tem um mínimo e a gente vai individualizando. Além disso, uma série de exames laboratoriais para poder avaliar doenças que, se tiverem mal controladas, podem contribuir com a obesidade. Então, vai avaliar distúrbios da tireoide, da paratireoide, da adrenal, até além da parte de diabetes e tudo mais. Além disso, o mínimo, um ultrassom abdominal, endoscopia
um raio-x de tórax. Então, assim, é realmente um checklist que a gente tem que completar ele para só então indicar e partir para a cirurgia. Diminuir máximo os riscos, né? Exatamente. Conhecer bem o paciente. A gente não pode ter surpresa durante a cirurgia. Então, a gente avalia bem ele para deixar ele o mais equilibrado, o mais preparado para depois ter uma cirurgia adequada e uma evolução, uma recuperação adequada do pós-operatório. Excelente. E aí vocês... Pode ficar à vontade. Uma pergunta que eu tenho costume de fazer na primeira consulta de bariátrica é porque chega muito paciente, às vezes, no consultório e ele começa a consulta assim, né? Doutor, eu vim aqui porque fulano, um monte de doutor mandou eu vir aqui. Então, a primeira pergunta que eu faço a ele, eu falo assim, tá, todo mundo te encaminhou para cá. Você quer isso? E eu estou perguntando se você quer com atitude. Você quer operar para mudar de vida? Porque se for para continuar na mesma vida que você veio até aqui, é 100% de chance de dar errado. Então, depende do comprometimento do paciente. Então, é uma pergunta que eu geralmente faço de primeira. Quando ele começa a citar um monte de médico que ele vê que ele precisa, eu preciso saber se ele quer. Mas quer com atitude, né? Sim, tem que ter a atitude dele, né? Sim. E aí, depois disso tudo, a gente escolhe uma dessas técnicas, vamos dizer, né? Certo. Vocês vão planejar uma dessas técnicas. Quanto tempo dura a cirurgia? Em média? Tempo cirúrgico. Tempo cirúrgico, a gente já internou esse paciente, já fez todo o pré-operatório, correu tudo bem, o pré-operatório. Você internou ele no hospital para operar. Quanto tempo, mais ou menos, em média, a cirurgia? Esse paciente vai para o centro cirúrgico, ele vai ser anestesiado, assim, o tempo cirúrgico. Lógico que tempo, assim, uma gastrectomia vertical, 50 minutos, 1 hora, um bypass, 1h30, 2. Eu sempre falo assim, a cirurgia tem que acabar perfeita. Então, se ela durou 3 horas porque estava muito difícil tecnicamente, ela tem que acabar perfeita, ela não pode ter complicação. Então, tempo cirúrgico, 1 hora para vertical, para gastrectomia vertical, 1h30, 2 para um bypass, mas podendo mudar, e importante é acabar perfeita, que esse paciente de tarde vai estar andando do mesmo jeito. Show de bola. E é importante lembrar que a cirurgia é a mesma, mas o paciente não é o mesmo. Não é o mesmo. Então é muito diferente a gente operar, por exemplo, uma mulher com obesidade de grau 2, hipertensão, e operar um homem com um super obeso, com IMC acima de 50, com diabetes. Então, assim, apesar da cirurgia ser a mesma, tem pacientes que são mais trabalhosos e aí normalmente acaba demorando um pouco mais. Mas, como disse o Frederico, o importante é a cirurgia tem que acabar perfeita. Perfeita, né? O cenário abdominal de um paciente, a mulher geralmente ela tem obesidade impera, né, que é a obesidade mais periférica, então a gordura intraabdominal, que é onde a gente opera, geralmente é mais tranquilo de operar. Lógico que tem mulheres de padrões diferentes. O homem ele tem a obesidade abdominal, que é o fígado bem gorduroso, né, esteatótico. Então, geralmente é um paciente mais difícil de operar. Entendi. Então, até isso também varia tempo. Depende também das peculiaridades do paciente. Sim. Né? Joia. Terminamos aqui o segundo bloco, né? Estamos com 2 excelentes, seguramente um dos melhores cirurgiões do país, Dr. Frederico Lamego e o Dr. Antônio Carlos Lugon, especialistas em videolaparoscopia e cirurgia bariátrica. No próximo bloco, o terceiro e último, a gente vai falar sobre o pós-operatório de cirurgia bariátrica. Vários detalhes, várias nuances. Vamos falar sobre dumping também, que é um tema que instiga muito a população. E é isso aí. Bate-papo das 6. Oferecimento. Olá, estamos no terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, na quarta saudável. Estamos na presença de 2 especialistas em videolaparoscopia e cirurgia bariátrica, o Dr. Antônio Carlos Lugon Júnior e o Dr. Frederico Lamego, né? E aí, no início do programa, a gente veio construindo o que é a obesidade, quais são os fatores que levam o paciente a operar, e agora nós operamos, o paciente acabou de operar. Como que é o pós-operatório imediato, ou seja, o paciente operou, e ele vai para o bloco, lá no Hospital Rio Doce, no bloco B, vamos dizer. Quais são os próximos passos agora? Ele vai andar precoce? Quais são as principais indicações da equipe? Né?
Eu acho que isso é fundamental. Que às vezes, se você não passa visita tarde no paciente, às vezes você pega um técnico de enfermagem novo, um enfermeiro novo que entrou e acha que esse paciente tem que ficar deitado, acamado, sem se mexer. O que a gente quer é totalmente o contrário. Esse paciente acordou da anestesia, está já com dor no limite tolerável, a gente quer ele andando no corredor. Porque, teoricamente, no outro dia, esse paciente tem que estar de alta. Então, quanto mais cedo ele deambula, né, ele anda, então o intestino volta a funcionar mais rápido, o sangue circula melhor, então o paciente sair da cama precocemente é a melhor coisa que ele pode fazer. Ele interna, opera e sai de alta no outro dia. Exatamente. É legal no bloco lá do Rio Doce, a gente vê eles, muitos caminhando lá, eu acho isso fantástico. E sobre dieta do pós-operatório? Como é que faz? Por isso que é fundamental também o acompanhamento com o nutricionista, que é quem realmente acompanha e orienta a parte nutricional do paciente. Mas, basicamente, esse paciente, nas primeiras 2 semanas após a cirurgia, ele só ingere líquidos, sem resíduos, tá? A partir da 3ª e 4ª semana, começa ali alguma coisinha batida, pastosa, mas ainda bem ralinho. E só então, a partir do 2º mês de cirurgia, né, a partir de completada para a 5ª semana, que aí ele realmente vai comer uma comida mais próxima da consistência normal. A partir do 3º mês, normalmente o paciente já está se alimentando com consistência normal. Lógico, pequenas quantidades. Especialmente no início, nesse período inicial do pós-operatório, é impressionante. Quem está de fora, quem nunca operou, olha o paciente se alimentar e fala, não é possível que aquilo dali vai satisfazer. Mas satisfaz. A restrição é muito grande, tá? E aí sim, a partir do 5º, 6º mês, aí realmente o paciente tem, lógico, comendo quantidades menores, mas aquela questão de não pode isso, não pode aquilo, não tem muita proibição. Lógico, bom senso, comida de qualidade, nada de doce, nada de... Porque senão você limita o efeito da cirurgia, aquela perda de peso que a gente deseja no pós-operatório. Se o paciente começar a escapar da dieta, começar a fugir, começar a se alimentar com alimentos hipercalóricos, vai ser insuficiente a perda que a gente poderia alcançar. Perde o sentido, né? Aproveitando também uma pergunta da Daniele Zumerli, que ela mandou, em quanto tempo a gente consegue... Aliás, com quanto tempo o paciente começa a perder peso? Já é de imediato? Tem algum número mágico assim? É nas primeiras 6... Como funciona isso? Tem uma estimativa ou não? Não, se o paciente... É individualizado também. É individualizado. Primeiro, assim, é muito comum o paciente comparar um com o outro. Você operou um paciente de 160 quilos, ele perder 10 quilos de uma semana, é comum de acontecer, porque ele desincha, tá? Se operou uma paciente de 100 quilos, ela vai perder 3, 4, 5 quilos. Então é muito relativo, porque você tem que calcular por proporção. E não ficar um perguntando para o outro quantos quilos você perdeu em uma semana, em um mês. Então, às vezes a perda total de tal paciente tem que ser de 30, 35 quilos. O outro tem que perder 70. Então é um cenário totalmente diferente. Entendi. Joia. E aí, tem mais uma pergunta que também vem de São Paulo, sobre o dumping, o famoso síndrome de dumping, né? Primeiro, o que é isso? O que é o dumping no pós-cirurgia bariátrica? Então, a síndrome de dumping, na verdade, ela não é não digo consequência, é quase que um efeito colateral. Ela pode acontecer em qualquer cirurgia gástrica, não necessariamente só na bariátrica. Então, paciente que fez alguma cirurgia, seja uma neoplasia gástrica, ou precisou fazer alguma cirurgia que desvia um pouco o trânsito, pode gerar o dumping. Basicamente, o dumping está relacionado ao quê? Ingesta de alimentos ricos em carboidratos, tá? E esse alimento rico em carboidrato, ainda não digerido, tem contato com o intestino jejuno. Normalmente é por causa disso. Tá? E aí esse alimento, ainda não digerido, provoca uma série de alterações metabólicas, e aí o paciente tem aquela sensação de sudorese fria, tonteira, pressão cai, até uma palidez. A gente estava comentando aqui, quem não conhece, acha que o paciente está infartando, está tendo um mal súbito, e aquilo dali, basicamente, o paciente, se ele
deitar, relaxar, bota a perna para cima, espera um pouquinho. Normalmente esse dumping passa em torno de 30, 40 minutos. Tá? Pode até demorar um pouco mais, mas na imensa maioria das vezes é mais ou menos esse tempo. E aí isso não traz risco de vida para o paciente. Tá? Isso é quase como uma reação a uma alimentação não muito balanceada, com pouca fibra e muito carboidrato. Aquele que pega o leite condensado e vira é um bom candidato. Para o cirurgião bariátrico, isso aí é o reloginho que precisava para saber que o paciente está fazendo tudo errado. Porque quem tem muito dumping é porque está ingerindo muita coisa errada. Infelizmente. Tá? Porque é o alimento gorduroso que ele falou, é o excesso de açúcar, às vezes a consistência do alimento, que é o líquido que você falou aí, que chega mais rápido no intestino. É o paciente se denunciando que está fazendo coisa errada. Está fazendo coisa errada. Excelente. Tá, vamos lá. Outras perguntas, né? Dúvidas da população. Ele pode engordar novamente depois da cirurgia bariátrica? Pode. Pode, né? Pode. Normalmente o paciente ele emagrece por um período de até 12 meses, tá? Lógico, a cada mês ele vai perdendo uma quantidade menor, tende a estabilizar em aproximadamente 12 meses, lógico, isso depende do peso antes da cirurgia. Agora, o paciente que não muda hábitos, que vai se acostumando, vai aprendendo a comer errado e vai com isso conseguindo comer quantidades maiores, associado ao sedentarismo, ele pode reganhar peso, sim. Aquele que dá muito dumping, opa! Esse engorda menos, esse daí segue melhor. É aquele paciente que a gente comentou no início aqui. Ele tinha um tratamento clínico que deu errado, operou e mudou de vida. Esse cara ele vai ser magro pro resto da vida. Ele fez o tratamento clínico, não deu certo. Operou e fez um acompanhamento de 6 meses, 1 ano, depois esqueceu disso e voltou aos hábitos que levou à obesidade inicialmente. Ele volta à obesidade. Excelente. Vamos lá, mas tem mais 3 perguntas. Vou esgotar vocês aqui, hein? Quando que a paciente pode engravidar após cirurgia bariátrica? Ela pode, ou está contraindicada, ou não? É normal? Como que funciona essa questão da gestação? Pode. Né? Normalmente ela pode engravidar, mas assim, a gente pede que ela espere pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, que ela chegue naquele platô, naquela parte de estabilização do peso, tá? E, lógico, com um acompanhamento regular, para ter certeza que a parte metabólica, vitaminas, está tudo tranquilo, para começar uma gestação tranquila. Estável, né? Exato. E tem um item importante aí. Você perguntou quando que ela pode engravidar. Ela tem que saber também, obesidade traz infertilidade, tá? Exatamente. A paciente que era infértil, 1 mês depois da cirurgia, ela está super fértil. Então, às vezes, aquela paciente que não se protegia, operou, continua não se protegendo e engravida precocemente. Isso ninguém quer. Exato. Mas os pacientes têm que estar informados que isso pode acontecer. Tem que ficar muito bem informado isso. Sim. Bem, outra situação, também veio lá de São Paulo. A reposição de vitaminas no pós-cirurgia bariátrica é para sempre ou é conforme demanda? Como que funciona isso? Então, não necessariamente é para sempre. O importante é o acompanhamento regular. Lógico, depois de 1, 2 anos de cirurgia, o paciente não tem mais necessidade de estar voltando no consultório a cada 3, 6 meses. Mas o importante é o acompanhamento regular, porque aquele paciente que se alimenta bem, diversificado, tem um peso estável, e as taxas dele estão todas normais, depois de 2, 3 anos, às vezes, não tem mais necessidade de repor vitamina, mas ele precisa de um acompanhamento. Esse acompanhamento, às vezes, assim, você pode, depois de 2 anos, ele pode fazer com o endocrinologista, às vezes, ele, numa cidade igual a gente no interior, ele continua acompanhando com o seu próprio cirurgião. Eu recomendo esses pacientes mais crônicos, 1 vez por ano, fazer um check-up. Mulher, por distúrbio, às vezes, hormonal, ou seja, um mioma. Tem muita mulher que tem metrorragia, o excesso de menstruação. Essa paciente, às vezes, está anêmica, está com 9, 8 de hemoglobina, ela está anêmica e tem gente que fala que é da bariátrica. Essas pacientes, quando elas fazem a cirurgia, tiram um mioma, tira a causa do sangramento ali, a bariátrica pode dar um bypass, pode dar uma anemia leve. Leve pode. Agora, chegar com 8, 9 de hemoglobina, geralmente é mulher que está tendo metrorragia. Então, esse acompanhamento 1 vez por ano para saber se está tudo normal é importante.
Ótimo. Vou só a última pergunta para a gente encerrar, que já está acabando aí o tempo, sobre bebida alcoólica. Pode continuar bebendo, não pode, é proibido? Como é que está a questão do álcool pós-bebida alcoólica? Pós-bariátrica, desculpa. Então, Tem muitas restrições, alguma coisa nesse sentido? Então, não é que tem restrição, mas a recomendação é evitar. Assim como a população geral, né? O uso abusivo da bebida alcoólica, ele faz mal a todo mundo, não necessariamente só a quem faz cirurgia bariátrica, né? Então, assim, não há proibição ao longo da vida, tá? Lógico, a gente pede pelo menos aí por 6 meses depois da cirurgia evitar manter abstêmia, porque aquele paciente que bebe socialmente. Agora, depois disso, com moderação, com muita disciplina, não é proibido, mas tem que ter muito cuidado com o vício. Excelente. Bem, chegamos ao final de mais um Bate-Papo das 6. Eu aprendi muito, muito elucidativo e, infelizmente, o fim da campanha, né? Saúde, coração e prevenção em cardiologia aí dos amigos da cardiologia, né? Então, considerações finais. Muito obrigado pela presença de vocês. Doutor Antônio Carlos Lugon. Obrigado você pelo convite. Joia, doutor Frederico Lamego. Igualmente, obrigado você pelo convite. Isso aí, muito recomendado, eu recomendo eles, excelentes cirurgiões, né? E é isso aí, Bate-Papo das 6, terminando hoje, mês que vem, começamos Outubro Rosa, né? E Rede Sim, a sua TV do Espírito Santo. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Pagoto Seguros. Você seguro sempre. Filiada à Rede Corretora. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.